Pessoal, tudo bem? Estive agora em uma reunião, um despacho com um juiz do interior de Goiás, para falar sobre uma petição que nós juntamos no processo, que trata sobre a impenhorabilidade de um bem da pequena propriedade rural. E esse caso é muito específico. O produtor, que é nosso cliente, ele possui duas propriedades rurais. Essas duas propriedades rurais, elas são contínuas, ou seja, é uma ao lado da outra. E as duas servem como propriedade produtiva dele. E elas são enquadradas como pequenas propriedades rurais porque foi analisado quantos módulos fiscais existem e a quantos módulos fiscais elas se referem. E lá naquele município, é, o tamanho da propriedade dele se refere a menos de dois módulos fiscais, ou seja, menos da metade do permissivo legal. Então, nós temos duas questões que são importantes ao analisar esse ponto, ou seja, da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. O primeiro é o cumprimento legal que o imóvel não contenha mais do que quatro módulos fiscais. E aí, quando a gente fala de dois imóveis rurais, se eles são contínuos e são da mesma propriedade, e os dois não somam mais de quatro módulos fiscais, também se enquadram, de acordo com o tema 961 do STF. E nós temos também um outro requisito que é necessário o cumprimento e aí a comprovação, em que essa propriedade ela é trabalhada pela família. E o que que é essa propriedade trabalhada pela família, né? É uma questão muito subjetiva. E aí, levando para os dias atuais, trabalhada pela família, a gente pode entender que trabalhada pela família é de onde ele tira o seu próprio sustento, se ele tem outra atividade econômica exercida, se ele tem outros imóveis, ou se ele reside ali naquele imóvel. No caso do nosso cliente, ele sempre residiu naqueles imóveis rurais. A renda dele totalmente advém daquela produção, é uma pequena produção, até em razão do tamanho da propriedade rural, ela é uma pequena. Então, assim, esses são os requisitos que são necessários o cumprimento quando da alegação e da necessidade de comprovação que aquele imóvel se enquadra aos requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Então, eu saio desse despacho agora com esse magistrado e eu fiz, e a gente aqui no escritório tem esse costume de fazer esse despacho, de se reunir com o magistrado, para conseguir demonstrar para ele, porque além dos papéis, o que a gente leva para os papéis também tem, claro, muita relevância, é o que ele vai analisar, mas é importante esse despacho até para que ele possa, na conversa ou na troca da conversa, nas dúvidas que talvez ele vai ter dentro de uma decisão, e ele pode sanar conosco, com o advogado da outra parte, para entender se de fato aquele imóvel é uma pequena propriedade rural, aí é documentalmente comprovado, mas a questão do trabalho pela família, como que é o exercício da atividade lá dentro, e tudo isso a gente consegue, por meio dessa conversa, desse trato direto com o juiz, esclarecer os fatos, o que de fato acontece ali na propriedade e trazer mais segurança para que ele possa decidir